Bom dia para você, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Bom dia, Nájila Fernandes. Bom dia ao telespectador do Bom Dia News. Nesta quarta-feira, João, eu abri o Bom Dia News de hoje falando de fake news, porque temos novidades. E aí eu já começo falando com você, porque surgiu uma história de que o deputado estadual Flávio Nogueira Júnior, que é o atual secretário de Turismo do Piauí, ele foi assaltado. Mas isso é fake news. Ele mesmo disse que é mentira. Fui pego de surpresa agora há pouco por amigos e familiares que uma TV local produziu uma matéria que havia sido assaltado, tanto eu quanto a minha esposa. Quero dizer que essa notícia é falsa, é mais uma fake news plantada no nosso estado. Vamos combater a pandemia e combater também as fake news. Quero tranquilizar todos os amigos, os familiares, a todos os piauienses. Não fui assaltado, estou em casa. Bom, isso repercutiu inclusive no dia de ontem, João Magalhães, mas antes de você comentar sobre essa mentira que foi propagada do atual secretário de Estado de Turismo, o deputado Flávio Nogueira Júnior, deixa eu chamar um outro assunto também, porque está bem relacionado. O deputado estadual Ziza Carvalho apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa para punição administrativa para quem criar e propagar notícias falsas. Ziza Carvalho. Apresentamos esse projeto de lei que fixa uma penalidade administrativa para aquele que elabora, compartilha e transmite através de grupos sociais as informações falsas, sabidamente inverídicas, com o intuito de prejudicar a população. Não podemos tolerar esse tipo de ato e, a exemplo de outros entes da federação, estamos preocupados em coibir também essa prática no estado do Piauí. Por isso, apresentamos esse projeto de lei, é uma multa calculada em UFI e que já foi aprovada esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, será analisado essa semana pela Comissão de Administração e futuramente, a próxima semana, se Deus quiser, estará sendo aprovada em plenário. Veja, por exemplo, no caso da pandemia do coronavírus, nós estamos vivendo um problema de saúde pública seríssimo, em que a sociedade anda com medo, fragilizada, trancada dentro de suas casas por causa da propagação desse vírus, e a gente ainda encontra pessoas propagando notícias inverídicas, notícias falsas, com o intuito de desinformar a população. Por isso, nós apresentamos na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que coíbe, através de uma penalidade administrativa, uma multa calculada em UFI, para aquele cidadão, pessoa física, que propague, que desinforme a população, compartilhe, faça fake news e transmita através de grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, qualquer que seja os meios. João Magalhães, queria que você explicasse. Fake news não é só criar uma mentira, como por exemplo essa, agora que a gente deu exemplo, que disseram que o deputado Flávio Nogueira foi assaltado, ele e a esposa dele. Por exemplo, o político que diz que fez obra tal, inclusive acha ali uma prestação de conta fake news, mas a gente na prática não vê obra nenhuma. Tem licitação aí, digamos, alterada ou superfaturada. Isso também pode ser considerado fake news? As fake news e as mentiras, elas sempre existiram, agora elas estão apenas se profissionalizando. E realmente, como você bem abordou, há muitos segmentos da sociedade que já praticavam fake news aí muito antes desse termo ser utilizado, até porque o termo fake news ele é recente, não é tão antigo quanto as mentiras que essas sim são propagadas desde o início da humanidade. Agora o projeto do deputado Ziza Carvalho ele é importante, mas precisa a gente ter um certo olhar sobre o texto. Quando eu falo que ele é importante, é porque ele visa combater a proliferação de notícias falsas, que a gente já abordou aqui várias vezes, que causam prejuízos a todo mundo. Sociedade, a imprensa profissional, a própria classe política, que de vez em quando é vítima. Enfim, todos os segmentos da sociedade são vítimas de notícias falsas
Isso tem se tornado bastante comum e uma das formas da gente tentar combater isso, obviamente, é punindo os responsáveis. E aí é preciso saber de quem é a responsabilidade, né? É preciso identificar o responsável pela criação da notícia falsa e pelo compartilhamento também das informações, até porque elas circulam principalmente nas redes sociais. Enfim, a legislação precisa ser bastante clara quanto a isso. Já no que diz respeito mais especificamente ao que você me perguntou, é preciso a gente identificar ainda o texto da lei. Confesso que eu ainda não li ele na íntegra, para saber se ele diz respeito apenas à questão na fala, o deputado Ziza Carvalho deixa transparecer que diz respeito apenas à utilização de notícias falsas em redes sociais, por exemplo, né, por meio de dispositivos eletrônicos. Agora, se não for só relacionado a isso, eu acredito que o projeto, sim, enquadrar esse tipo de comportamento também dos políticos em relação a notícias falsas, do ponto de vista da não realização de obras, da não realização de feitos. E agora, para deixar mais claro, o político, obviamente, faz ou manda fabricar, vamos dizer assim, uma notícia falsa, para que essa notícia seja distribuída pelas redes sociais para seus contatos, seja compartilhado em grupos de WhatsApp, Facebook, enfim. Aí sim, isso automaticamente já se torna um fake news e com certeza deve ser combatido aí por esse projeto do deputado Ziza Carvalho. O certo é que é mais uma ferramenta, um instrumento legal para a gente tentar minimizar esses impactos das fake news que tanto têm gerado prejuízo à nossa sociedade. E uma verdade, muitas vezes, ela leva um tempinho para ser compartilhada, né? Mas uma fake news, ela corre na velocidade da luz. Olha, João, o pré-candidato a prefeito de Teresina, Fábio Sérvio, ele fez um balanço da situação da pandemia do novo coronavírus aqui no estado, aqui em Teresina, e traz, inclusive, gastos públicos neste período. E, claro, questiona. Esse aqui é o Firmino Filho, e ele e o Wellington Dias justificaram que todo mundo tinha que ficar em casa enquanto eles reorganizavam o sistema de saúde, construíam os hospitais de campanha, equipavam as UTIs, compravam respiradores, para que o sistema público de saúde não entrasse em colapso. E aí ficou todo mundo em casa, e aí os empresários baixaram as portas, as empresas deixaram de funcionar, começaram a haver restrições, e a gente viu muita gente entrando em dificuldade, e eu sei muito bem o que é isso, um empresário passar, né, por uma situação como essa. E a gente começou a sentir a economia entrar em colapso, enquanto a saúde, eles anunciavam que iriam resolver, e não vimos o hospital de campanha do Verdão funcionando, não vimos essa quantidade anunciada aí pelo Firmino, de que Teresina poderia ter 18 mil óbitos com a Covid-19. Teresina teve confirmados até agora 1.890 casos de Covid-19, de pessoas infectadas com coronavírus. E gastou até agora, né, e quando eu falo gastar, é o valor que foi empenhado, liquidado. Liquidado é quando o órgão público reconhece que aquele serviço foi prestado e ele tem a obrigação de pagar. E paga. Então a Prefeitura pagou até agora pouco mais de 38 milhões de reais em ações de combate ao Covid-19. 1.890 contaminados, 38 milhões, vão aqui estabelecer uma relação de despesa per capita, né? Com cada doente vai dar 20.500 e poucos reais. Né? Isso quer dizer o quê? A Prefeitura teria gasto, né, com cada doente algo em torno de 20.530 reais até agora. Isso é uma relação que a gente estabelece per capita. Não é algo exato, porque teve muita gente aí que tinha plano de saúde, foi para o hospital particular, etc. Né? Mas é um parâmetro que a gente consegue estabelecer. Muito bem, né? Então guardem esses números aí. 38 milhões pagos até agora pela Prefeitura, 1.890 infectados em Teresina com o coronavírus, custo per capita até agora, R$20.530 por pessoa.
Bom, João, Fábio Sérvio foi realmente para a ponta do lápis. E aí a gente lembra que tem também as comissões, tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa, que fazem essa fiscalização nesse período de pandemia da aplicação dos recursos públicos. Temos também Ministério Público, tanto estadual quanto federal, e tantos outros órgãos também que fazem esse tipo de fiscalização. Mas até agora, o que a gente pode dizer que foi apontado de irregularidade, tanto em Teresina quanto no Estado? Olha, Nájila, em relação à irregularidade, ações vindas do Tribunal de Contas, do Ministério Público, enfim, desses órgãos de fiscalização, ainda não foram devidamente ingressadas. Eu acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente já possa até ter aí o início de algumas apurações mais específicas. No momento, esses órgãos apenas, por exemplo, o Ministério Público já pediu explicações do porquê da demora do Hospital de Campanha do Verdão, né? Por que ele ainda não entrou em operação, o que está faltando para que esse hospital comece a funcionar. Também já houve cobrança tanto do Ministério Público quanto por parte do Tribunal de Contas quanto à transparência na aplicação desses gastos. Tanto o governo do Estado quanto a Prefeitura de Teresina e também os demais municípios, a gente fala mais governo do Estado e Prefeitura de Teresina, porque obviamente são aqueles que movimentam a maior quantidade de recursos, tendo em vista a sua estrutura de rede hospitalar e a população que eles precisam atender, né? Mas o Tribunal de Contas e o Ministério Público também têm cobrado bastante transparência na aplicação desse tipo de gasto. Então, no momento ainda, esses órgãos de fiscalização estão se devendo números, até porque eles ainda estão sendo aplicados, né? A gente não enfrentou a pandemia ainda, pelo contrário, ela ainda está em evidência. Tanto é que ontem a gente teve um recorde, né, muito lamentável, tanto no número de novos casos, quanto no número de mortes aqui no Piauí. Então, os órgãos ainda estão trabalhando. A gente acredita que nas próximas semanas é que já possa haver aí mais resultados concretos e, claro, encontrando indícios de irregularidade, essas ações precisam ser ingressadas na Justiça para que seja responsabilizados aqueles que, porventura, forem responsáveis por irregularidade. Quanto à conta aí do Fábio Sérvio, que é empresário, publicitário, e hoje um dos nomes da oposição, primeiro lembrar que ele focou bastante aí na Prefeitura de Teresina, né, nas críticas à Prefeitura de Teresina. Ele que é pré-candidato à Prefeitura, então está fazendo aí uma análise, né, e tentando expor sua opinião sobre o assunto, obviamente, que mais lhe tem interesse, que é a questão do quanto a Prefeitura de Teresina, como a Prefeitura de Teresina tem se organizado para enfrentar a pandemia. Então, esses números são reais, a Prefeitura realmente já empenhou mais de 38 milhões. Agora, é preciso especificar, deixar mais ou menos claro isso, é que a pandemia ainda não encerrou. Então, esse número com certeza vai aumentar. O gasto per capita, como o Fábio Sérvio falou, ele é mais ou menos um pouco impreciso, porque a Prefeitura se prepara para atender um número maior de pessoas. Caso esse número caso esse número de infectados que demandam serviço de saúde seja menor, obviamente que o gasto por pessoa vai ficar lá em cima. E a gente até espera que fique assim, porque a gente não quer um aumento no número de infectados. Mas o certo é que ele cumpre o seu papel como oposição, e também é papel da Câmara de Vereadores, do Ministério Público e do Tribunal de Contas em ampliarem ainda mais a lupa sobre como a Prefeitura e o Governo do Estado têm gastado aí esse dinheiro, que afinal de contas é público e precisa ser aplicado realmente onde a população precisa, para que essa própria população seja beneficiada aí com as ações. Olha, João, a Frente Parlamentar de Defesa das Micro e Pequenas Empresas do Piauí se reuniu ontem em uma videoconferência para debater o panorama do setor diante da pandemia da Covid-19 e seus impactos, bem como a questão do acesso ao crédito para os microempreendedores e microempresários aqui do Piauí. Participaram vários deputados, entre eles o presidente da Frente, Georgiano Neto, representantes de bancos, do SEBRAE, do Governo do Estado e de várias entidades representativas e ligados a este setor da economia. Onde nós debatemos a real situação das micro e pequenas empresas no estado do Piauí que enfrentam
uma profunda crise, aprofundados por essa questão da pandemia do coronavírus, onde nós tivemos as boas notícias de que cada banco, dentro da sua estrutura, oferece aos seus clientes, claro, os usuários de cada banco, ofertas de linha de crédito para os micro e pequenos empreendedores do estado do Piauí e do Brasil como um todo, a taxas subsidiadas, a baixo custo, com carência, para poder realmente a gente fomentar a economia local, poder garantir a manutenção dos empregos, gerar renda para as famílias piauienses, mas acima de tudo, fazer com que a gente não possa entrar numa recessão muito profunda. A gente sabe que as consequências econômicas dessa pandemia são enormes. Realmente, são enormes e, como eu costumo dizer aqui numa linguagem que todo mundo entende, já tem muita gente com a mão na cabeça e entrando em desespero. Mas aí a gente acompanha tantas videoconferências, não só de deputados, não só de frente A, B, C, enfim, de autoridades estaduais, nacionais, João, mas a gente quer resultado, João, para já, para ontem. É verdade, esses diálogos precisam realmente produzir efeitos práticos e, sem dúvida nenhuma, não basta videoconferências para resolver a situação. É preciso que essas instituições, e aí a Assembleia Legislativa, as instituições financeiras, primeiro é papel da Assembleia Legislativa cobrar, né, e de uma certa forma pressionar o governo do Estado, enfim, o corpo político estadual, para favorecer mais benefícios às demais as categorias, principalmente a de microempresários, que é uma grande afetada nessa pandemia, porque normalmente são as pequenas empresas que agora, com portões fechados, perdem praticamente toda a sua renda. Por mais que eles atendam por delivery, eles vão conseguir arrecadar aí 15%, 20% do que tinha de arrecadação em dias normais. E as instituições financeiras, no caso os bancos, também não basta apenas apresentar as linhas de créditos que eles possuem. Precisa, aí já é papel do governo federal, um planejamento maior quanto às linhas de crédito que os bancos possam ofertar. A gente tem acompanhado em nível nacional que os bancos não têm tido dificuldade financeira, mesmo em meio à pandemia, porque mesmo com a pandemia, o que tem ocorrido nas instituições financeiras é que elas têm tido uma queda no lucro, mas esse lucro já era exorbitante. E se a gente for calcular, então, nos últimos anos, as instituições financeiras jamais vão poder reclamar do cenário econômico do país, porque são elas que lucram bastante, né, em meio à política econômica programada aí pelo governo federal. Então, nesse momento de pandemia, elas precisam ofertar as melhores linhas de créditos possíveis, e aí cabe principalmente ao governo federal, ao Congresso Nacional, fazer essa cobrança, de repente aprovar dispositivos na legislação que obriguem realmente os bancos a ofertarem mais linhas de créditos, principalmente a essa categoria dos micro e pequenos empresários, que é a mais afetada, e que você imagina um pequeno empreendedor passar aí 2 meses com as portas fechadas do seu estabelecimento. Realmente é praticamente vamos dizer assim, a morte também de uma empresa, e é claro, depois vai poder ser recuperada, mas vai passar por um trauma muito grande, sem contar, claro, a questão da arrecadação de tributos e da geração de empregos que esse segmento movimenta. Com certeza vai levar um bom tempo para se recuperar. Agora, falando em setores atingidos, sem dúvida, o de turismo, esse sim passa por uma grande dificuldade e deve passar por um bom tempo. E aí a Rede Piauí, a Rede Pense Piauí Turismo, vai realizar inclusive hoje, João, hoje à tarde, um encontro virtual entre o senador Ciro Nogueira, o coordenador da Rede Pense Piauí Turismo, Erlich Cordão, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro. O que será abordado, quem conta para a gente agora é o coordenador Erlich Cordão. É uma live com o ministro do Turismo e com o senador Ciro Nogueira sobre os planejamentos e pós-pandemia para o setor. É um setor que foi mais afetado, o setor de eventos, o setor de turismo, de receptivo, de venda de passagem do mundo inteiro. Então a gente está procurando agora soluções, ver o que é que o governo federal, o que é que o Ministério do Turismo, o governo dos estados do Piauí pode ajudar e deve ajudar
a nossa classe, a classe empresarial que gera muito emprego, gera muito renda e o PIB do nosso país. Essa reunião entre os três será hoje à tarde, eu acho que é muito válida. Eu até citei que o turismo, sem dúvida, é um dos setores bastante atingidos, mas eu acho que se a gente realmente for fazer a lista aqui do que está sendo atingido ou não, não tem como nenhum setor, não tem como ninguém ficar de fora. A questão do turismo é porque, por exemplo, trazendo aqui para a nossa realidade, principalmente no litoral do nosso estado, que tem o hábito de reunir 3 até 4 vezes por ano uma quantidade enorme de turistas, por conta de não poder se aglomerar, de não haver aglomeração de pessoas, isso não vai ser possível tão cedo, João. É isso mesmo, Nájila. Na verdade, o turismo ele é afetado de todas as formas, né, no meio da pandemia, porque se é preciso evitar aglomerações, né, se é possível comercializar apenas por delivery, o turismo não é beneficiável em nenhuma dessas formas. Então, é um segmento que realmente vai precisar de de um olhar bastante atencioso por parte do governo federal e dos governos estaduais, para que possa realmente ter um impulsionamento e consiga aí recuperar uma parte do que foi perdido nesse período de pandemia. E aí a presença do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, ela é importante exatamente porque cabe ao governo federal, é o governo federal que tem mais condições de elaborar ali uma política pública que beneficie todo o setor em todo o país, até porque o turismo ele precisa ser integrado, né? Principalmente aqui no Piauí, a gente não deve falar apenas do turismo piauiense, mas sim do turismo para toda a região Nordeste, e aí inclui-se aí o Piauí nesse cenário, até porque, como você falou aí no litoral, a gente sabe que o litoral piauiense está no meio de outros lugares muito bonitos, que é o litoral cearense, o maranhense, enfim. Por isso que é preciso haver aí uma integração e, nesse sentido, o governo federal precisa tomar frente dessa discussão e, claro, só vai fazer isso se o segmento fazer pressão. Então, essa discussão é muito importante e válida nesse sentido, de pressionar o governo federal a ter um plano de emergência e um plano de retomada das atividades que atendam toda a categoria. E os empresários, João, estão inclusive cada vez mais acirrando, tentando pelo menos acirrar esses prazos de decretos, principalmente estadual. Tem uma frase agora, a frase é muito bonita, eu vou até repetir. Vamos lutar pela vida e por nossos empregos. Eu acho que você já sabe de quem que eu estou falando, não é? Do presidente da FEComércio, Valdeci Cavalcante, que inclusive já divulgou mais um ato, uma manifestação pública abordando responsabilidade e segurança na luta pela economia do nosso estado. Essa manifestação, inclusive, deve acontecer amanhã, quinta-feira, dia 28 de maio, a partir das 8h30 da manhã, na Praça da Bandeira. Vai reunir um grande público, João. Com certeza. Inclusive, ontem mesmo, o Dr. Valdeci Cavalcante conversou com a nossa equipe do Jornal O Dia e ele disse que muitos empresários, principalmente pequenos empresários, comerciantes de bairros, enfim, já não tem outra solução a não ser, segundo ele, descumprir o decreto e reabrir o seu comércio, porque mesmo que esse comerciante seja multado, não vai fazer muita diferença, porque ele não vai ter condições de pagar. Então, o pensamento do dirigente da FEComércio vai muito nesse sentido. Ele realmente é um dos que mais atua aí pela retomada das atividades comerciais. Vai ser uma queda de braço muito grande, porque a gente tem, de um lado, o governo do estado e a prefeitura de Teresina, que ainda estão planejando a retomada dos comércios, a retomada das atividades comerciais, elaborando protocolos, enfim, o que a gente sabe que não é do dia para a noite, demora, né? Em São Paulo mesmo a retomada está sendo gradual por área de serviço, né? Primeiro determinado tipo de comércio, depois outro segmento, enfim. O que causa uma demora ainda mais na reabertura dessas atividades econômicas, e o segmento empresarial cada dia mais aumenta a sua pressão. Então não tenho dúvidas que realmente amanhã vai reunir um grande número de pessoas interessadas em abrir, em voltar a trabalhar, em voltar a abrir o seu comércio, porque realmente já são aí quase 70 dias com os portões fechados, e aí cada empresário precisa realmente fazer essa pressão, forçando aí um diálogo com o governo do estado, com a prefeitura de Teresina, para que essa elaboração do plano de retomada das atividades econômicas
seja aí mais ágil, tenha mais agilidade e seja brevemente divulgado aí para toda a população. Ok, João. Ok, João, muito obrigado, um ótimo dia para você, até amanhã. Até amanhã, Nájila, um bom dia a todos. Hora de fechar a nossa janela política.